Olá pessoal do canal Fala Mais Fran. Hoje eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre as funções executivas. As funções executivas são espécies de funcionamento do nosso cérebro que permite que a gente organize e execute tarefas comuns do dia a dia. Então é como eu estou exposta a uma dúvida, eu preciso abrir uma porta, eu vou escolher a chave. Então o fato de eu manusear a chave, escolher aquela mais fina, que tem o desenho mais próximo, a mesma marca, para eu poder colocar e testar ver se essa chave dessa porta, e isso é uma tarefa que a gente pode considerar de função executiva. As funções executivas, elas começam a desenvolver desde o quinto mês intrauterino. Tem uma cartilha bem bacana de desenvolvimento das funções executivas na primeira infância, eu vou deixar aqui para vocês o link, e ela fala um pouquinho disso. Só que as funções executivas, elas ganham força, elas ganham poder a partir dos 3 anos de linguagem, porque elas precisam de experiência. As funções executivas, a princípio, elas estão relacionadas com o fugir, o gritar, o chorar, e depois que a criança é estimulada, ela é colocada as regras culturais daquela sociedade, os elementos, o que pode, o que não pode, o que é legal, o que não é legal, o que é correto. E a partir do momento que a criança é exposta a essa gama de funções sociais, ela começa a desenvolver a função executiva dela, as funções executivas. As funções executivas, elas são divididas em 3 grandes grupos. O controle inibitório, que é a capacidade que a gente tem de... eu tenho vontade de gritar loucamente, mas eu não vou fazer isso, porque as pessoas vão achar que eu sou louca, ou que eu tô tendo um surto, ou que eu tô passando mal. Então eu tenho vontade, mas eu sou capaz de coibir essa vontade e não gritar. Controle inibitório. Outra habilidade que a gente tem é a flexibilidade cognitiva. Então é o seguinte, eu planejei sair de casa e pegar o ônibus às 16h30, mas o ônibus passou às 16h28. E agora, o que eu vou fazer? Não consegui pegar o ônibus. Eu vou ter que buscar um plano B, uma saída, uma solução. Vou ter que flexibilizar o meu planejamento para poder chegar no meu compromisso no horário marcado. E por último, é aquela que é minha vedete, é a memória de trabalho, que é a capacidade que a gente tem de deixar as informações disponíveis para a gente poder manipular elas, processá-las e trazer elas para o nosso instrumento, para nossa percepção, para o nosso mundo mental, vou chamar assim. A memória de trabalho, ela tem uma relação específica com a linguagem. Eu acredito que todas elas, que elas têm um desenvolvimento modular, né? Elas são próximas, mas elas podem se desenvolver de maneira isolada. E a memória de trabalho, ela tem uma relação muito bacana com a fonoaudiologia. Dentro da memória de trabalho, a gente tem a alça fonológica. E a alça fonológica, ela precisa da estimulação da fala, do recorte da fala, para poder se desenvolver. Então, nesse momento, a gente tem uma engrenagem. Quando a criança entra na instrução formal da língua, que é o processo de alfabetização, ela ganha instrumento, ela ganha poder para melhorar a memória de trabalho dela. E à medida que ela consegue melhorar a memória de trabalho, ela tem mais domínio, mais instrumento, mais poder para explorar o processo de alfabetização. Eu estou fazendo um recorte da memória de trabalho, mas eu acho que é importante a gente pensar que se a criança não tiver estratégia para a solução de problemas dela, desde o simples problema de abrir a bolsa para poder tirar o caderno, ou se ela não tiver coibição do controle, né? Controle inibitório dos desejos. Aí eu preciso prestar atenção na professora, porque senão eu não vou poder brincar na hora do recreio. Essa noção de postergar a recompensa, a memória de trabalho ela não funciona sozinha. Por isso que elas são modulares e elas se completam. Esse é apenas o primeiro vídeo que eu estou fazendo de função executiva relacionada à aquisição de leitura escrita. E eu conto com as perguntas de vocês para que eu continue falando.